Nunca deixa ninguém te diminuir, nunca deixa ninguém falar quem você é, não deixa. Nós temos que olhar para a palavra de Deus, nós temos que olhar para Jesus. Se Davi, ele ficasse preocupado com o que os irmãos dele falavam dele, ele nunca chegaria aonde chegou. Então nós temos que olhar para a palavra de Deus. Você pode ser uma pessoa que me assiste agora, e você diz: puxa, pastor Helder, no meu trabalho, é na minha casa, as pessoas me desprezam, as pessoas me colocam para baixo, isso, aquilo outro. Meu irmão, fica firme, olhe para a palavra de Deus. Ah, pastor, mas é porque eu não tenho chance, ninguém me dá chance, as portas não se abrem para mim. Meu irmão, não importa onde você esteja agora, não importa a sua situação, a sua classe social, se você tem estudo ou não, se você quer ser um jovem que vence, se você quer ser uma mulher, um homem que vence, então você tem que prestar atenção no que Deus está dizendo. Então o Davi, ele tinha essa força. Eu quero passar aqui 4 características, que está aqui no primeiro livro de Samuel, na verdade são 7 características, e eu não vou me alongar muito, não, eu vou ser bem breve, bem resumido aqui, mas para que você compreenda. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 14. Quem era Davi? Vamos entender primeiro quem era o Davi, e talvez você hoje se sinta assim, você se sinta um menor, não é verdade? Independente de onde você esteja, porque às vezes a pessoa está numa posição alta, uma posição de destaque, mas às vezes ela tem também esse sentimento, dadas as lutas, as afrontas, as palavras e tal. Mas, meu irmão, olha quem era o Davi, e mesmo Davi sendo o menor, vamos ver ali, primeiro livro de Samuel, capítulo 17, o versículo 14, diz assim, e Davi era o menor, e os 3 maiores seguiram a Saul. Então quem era Davi? Davi era o menor da casa do pai dele, Davi era o caçula. Nós sabemos que Davi, quando o profeta foi até a casa dele para ungir o futuro rei de Israel, o Davi não havia sido convidado. O Davi estava lá no pasto, pastoreando as suas ovelhas. O Davi estava lá no pasto, apacentando as poucas ovelhinhas, mas Deus estava vendo Davi. Então não importa onde você esteja agora, pastor, eu estou no anonimato, ninguém sabe que eu existo, pastor, ninguém sabe quem eu sou. Meu irmão, Deus, Ele é poderoso para tirar pessoas do anonimato, Ele é poderoso para levantar o pobre do pó, do monturo Ele ergue o necessitado. Então se você confiar em Deus, se você olhar para Deus, para a palavra de Deus, assim como Davi, ele olhava, então Deus vai ser contigo. Então Davi, mesmo sendo o menor da casa do seu pai, nós vamos prosseguir aqui, e a primeira característica de uma pessoa vencedora na vida, de um jovem, de alguém que vai vencer, que vai romper, que vai se destacar, que vai ter um futuro brilhante, a primeira característica de Davi é que o Davi, ele honrava o seu pai. Olha o que diz o versículo 15 do primeiro livro de Samuel, diz assim: Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Então Davi, ele tinha essa preocupação de cuidar das ovelhas que eram do seu pai. Ele tinha essa preocupação de cuidar daquilo que era dos outros. Irmãos, aprenda uma coisa, há um princípio: se você quer ter o que é seu, aprenda a ser fiel no que é dos outros. Jesus, ele diz: se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Pastor Helder, eu tenho sonhos. Você que me assiste agora, você que tem um ministério, você que tem sonhos de crescer no ministério, ou no trabalho, no seu ramo, na sua profissão, de ter o seu próprio negócio, de ter aquilo que é seu. Meu irmão, o primeiro princípio: aprenda a honrar aquilo que é dos outros, aprenda a ser fiel naquilo que é dos outros. E o Davi, ele cuidava das ovelhas que eram do pai dele. Continuando aqui, esse é o primeiro princípio. Então aprenda a honrar o seu pai, aprenda a honrar a sua mãe.
Mas acima de tudo, aprenda a honrar Deus. Não é o que diz lá em Malaquias? O filho honrará o seu pai, o servo ao seu senhor. Mas e se eu sou o pai? E se eu sou o Senhor? Onde está a minha honra? Então nós temos que honrar as pessoas, sim, mas acima de tudo nós temos que honrar Deus. Honrar a Deus. E aí você já está dando um passo grande para você tomar posse de bênçãos ainda maiores. Então Davi estava prestes a vencer uma batalha muito grande. O Davi estava prestes a ser usado por Deus para derrubar o maior gigante que afrontava aquela nação. Deus quer usar você. Quantos gigantes vão se levantando, não é verdade? Nós temos que orar pelo nosso país, nós temos que orar pela nossa nação, pelo mundo. Repare que o mundo está sendo atacado, o mundo está sendo bombardeado por causa das enfermidades, das doenças. Quando não a enfermidade, quando não a doença, aí vem as crises, vem as dificuldades. Quando não é uma coisa, é outra. Nós temos que orar pelo nosso país, pelas autoridades. Você tem visto aí, enfim, uma nação dominada por tantas coisas, tantos interesses em jogo. Eu não estou aqui pregando a favor de A, B, Y, Z, não, mas nós temos que orar. Olha os gigantes que a nossa nação enfrenta, que o nosso país está enfrentando. E muitas vezes numa mudança, não é fácil uma mudança. Não é fácil mudar uma nação, não é fácil você mudar a vida de pessoas, mas Deus quer levantar pessoas como Davi, que vão fazer a diferença. Nós temos exemplo no nosso ministério, não precisamos ir longe. Nós temos o missionário R.R. Soares, nós temos a nossa liderança, pastor Jaime de Amorim Campos, que são grandes homens de Deus, pastores pelo Brasil afora. Você viu aqui na live os pastores cantando, orando. Nós temos grandes homens de Deus por aí afora, mas há tempos atrás não era assim. Há tempos atrás o país estava entregue à feitiçaria, à idolatria, a tantas outras coisas, mas há mais de 40 anos atrás, Deus levantou ali o nosso missionário R.R. Soares. E glórias a Deus, e tantos outros pregadores, tantos outros pastores que foram levantados para poder mudar a história dessa nação. Só que as gerações, elas vêm e vão, tudo passa. Vai chegar uma hora que o pastor Edo vai passar, que tudo isso vai passar, mas onde estão os futuros Davis, aqueles que vão vencer, aqueles que vão derrubar os gigantes? Deus quer contar com você. Deus quer adestrar suas mãos para a batalha, mas nós temos que aprender a observar os princípios, irmãos. A pessoa, quando ela quebra os princípios, ela vai perdendo a força. Por quê? Porque existem os princípios de Deus para você poder chegar onde você quer chegar. E a primeira lição que nós temos aqui é que Davi, ele sabia honrar o seu pai. Meu irmão, aprenda a honrar o seu pai. Aprenda a honrar sua mãe, aprenda a honrar o ministério que Deus colocou você, a sua liderança. Irmão, aprenda a honrar. Nós não estamos aqui pedindo para as pessoas se prostrarem, nos idolatrarem, mas a Bíblia diz: honra quem tem honra, honra quem tem honra. Nós temos que aprender a honrar a quem tem honra, e não tratar quem tem honra como se fosse um qualquer. Não. Dai a Deus o que é de Deus, nós temos que dar a César o que é de César, mas a Bíblia diz também: honra quem tem honra, louvor a quem tem louvor, e glórias a Deus. Então Davi, ele honrava o seu pai. O que mais que o Davi, o que mais que o Davi fazia, que chamou a atenção de Deus? A segunda característica de Davi servia aos seus irmãos. Meu irmão, aprenda a servir, aprenda a ser servo. O maior não é aquele que é servido, o maior é o servo de todos, é aquele que está ali para servir. Então Davi, ele sabia servir os seus irmãos, que não eram fáceis de lidar. Nós vamos ver por aqui que o Eliabe falou: Davi, quem que você pensa que você é? Vai lá cuidar das suas ovelhinhas. O que você está fazendo aqui, rapaz? Mas o Davi estava indo levar pão para ele.
O Davi estava indo levar pão para os seus irmãos, e glórias a Deus por isso. É o que diz aqui o texto: aprenda a servir os seus irmãos, não só os seus irmãos biológicos, de carne e sangue, mas os seus irmãos na fé. Não é verdade? Aquelas pessoas que Deus vai colocando diante de você, aprenda a servir. Diz ali o texto, o versículo 17, vamos ler: e disse Jessé a Davi, seu filho: toma, peço-te, para teus irmãos, um efa desse grão tostado, e esses 10 pães, e corre a levá-los ao arraial, a teus irmãos. Olha que bonito isso. Quer dizer, o pai de Davi falou: Davi, pega esses pães, não é verdade? Os pães tostados, e corre ao arraial para levar para os seus irmãos. Meu irmão, aprenda a levar o pão para o seu irmão. Aprenda a levar pão para quem necessita. E quando falamos de pão, não é só o pão físico. A igreja tem o seu papel social, em certo ponto sim, mas esse não é papel só da igreja. Existem várias instituições por aí. Às vezes você vê live dos artistas evangélicos e seculares, arrecadando lá cestas básicas e tal, e glórias a Deus, atitude nobre, mas essa é uma comida que entra pela boca e desce pelo ventre, conforme disse Jesus. Essa é uma comida que perece. Então nós temos que trabalhar para levar o pão, não o pão que perece, mas o pão que permanece para a vida eterna. Você, por exemplo, que é um patrocinador, uma patrocinadora, você que é fiel à obra de Deus, você tem dado condições para que esse pão chegue às pessoas, através das mídias, através da televisão, através das igrejas de porta aberta. Então Davi, ele foi para levar esse pão para os seus irmãos, não só o pão, diz ali o texto, porém esses 10 queijos de leite, leva ao chefe de 1000 e tal, enfim, ele foi servir os irmãos dele. Continuando, né? Esse é o segundo passo. Qual que é o terceiro passo para você ser um vencedor, uma vencedora? Acordar cedo. Acordar cedo, não é verdade? Que está lá no versículo 20, mas a pessoa, ela gosta de dormir, como dizia um pastor, até o cabelo bater palma. Eu lembrei até do Fábio. Cadê o Fábio? Está ali? Tem pessoas que gostam, que, como diz, dorme mais que a cama. Dorme mais que a cama. Meu irmão, você tem que aprender a acordar cedo, já ali buscar Deus, meditar. Se tiver que fazer um exercício, já faz. Quantas vezes a Bíblia fala que Jesus levantava muito cedo, ainda escuro, e ele saía para orar, e às vezes nós temos que fazer isso. Às vezes, falo, né, por mim como um todo, por todos, às vezes não fazemos isso. Às vezes, meu Deus, nós precisamos melhorar muito. Precisamos orar muito mais, buscar muito mais. Às vezes estamos no natural, na carne. Temos que orar, levantar cedo, buscar, clamar a Deus. Meu irmão, existe, não é aquele ditado? Deus ajuda quem cedo madruga. Tem ditados que são ditos populares, mas que fazem todo sentido. Não é verdade? Então Davi, diz aqui o versículo 20, Davi então se levantou pela manhã, bem cedo, e deixou, olha que forte isso, e deixou as suas ovelhas a um guarda, e carregou-se, e partiu, como Jessé lhe ordenara. Então aqui nós temos duas coisas importantíssimas, duas lições importantíssimas. Primeiro, aprenda a acordar cedo. Segundo, não deixe coisas por fazer. Irmão, aquilo que você iniciou, vá até o fim. Aquilo que você começou, não faça de qualquer maneira, não faça de qualquer jeito, não deixe as coisas por fazer, porque entenda bem, quem cuidava das ovelhas do pai de Jessé, o pai de Davi, era o Davi,
Mas de repente o Davi recebe uma missão. Olha o que é lealdade e compromisso. O Davi recebe uma missão de levar pão para os seus irmãos, de levar pão para a guerra. E o que acontece? O Davi acorda bem cedo e vai levar o pão, só que ele deixa aquelas ovelhas com um guarda, ele deixa aquelas ovelhas, como que eu posso dizer, protegida. Quantas vezes a pessoa, ela começa uma coisa, mas ela não termina outra. Recebi essa missão, ela vai lá e larga a mão daquilo que ela estava fazendo. Esse não é o caráter do servo, do homem e da mulher de Deus. O Davi levantou bem cedo, ele foi levar o pão, mas o que ele fez? Ele deixou aquelas poucas ovelhas com um guarda, e deixou aquelas ovelhas protegidas. Jesus diz que quando a pessoa ela é fiel no pouco são os mínimos detalhes, irmãos. A bênção de Deus, ela não está nas grandes coisas. A bênção de Deus, ela está nos mínimos detalhes. Então, quando a pessoa ela é fiel no pouco, se naquele pouquinho que Deus confiou a ela, ela está sendo fiel, então Deus vê nela capacidade, condições para poder gerir, administrar, cuidar de coisas maiores. Você que me assiste agora, talvez você almeja coisas muito grandes, e glórias a Deus, não é errado você almejar coisas grandes, mas pode ser que você esteja impossibilitado de alcançar essas coisas grandes, porque você está desprezando pouco. Quantas pessoas que talvez no lugar do Davi, tá bom pai, eu vou levar o pão, tal, e virava as costas e deixava aquelas ovelhas, à mercê do lobo, do urso, do leão. E quantas pessoas abandonam o compromisso? Não é verdade? Quantas pessoas abandonam, não só aqui podemos dizer, no reino de Deus, mas você vê por aí afora, às vezes as pessoas virando as costas, abandonando tudo e tal, numa linguagem mais alta, para quem não é verdade. Enfim, mas isso é outro assunto. Vamos ficar aqui, mas não é o que acontece muitas vezes. Quer dizer, o Davi não virou as costas para aquelas ovelhas, ele deixou guardas naquelas ovelhas, ele deixou guardas. Nós temos que amar a nossa nação, o nosso país, nós temos que amar a obra de Deus, vestir a camisa, e glórias a Deus. Continuando aqui, queridos, quarta característica importante de Davi: Davi olhava para a recompensa. Meu irmão, aprenda a olhar para a recompensa, amém? Aprenda a olhar para a recompensa. A Bíblia diz que quando nós somos abundantes na obra do Senhor, essa obra vai ter um galardão, vai ter uma recompensa. Então não é errado você querer servir a Jesus Cristo, não é errado você querer fazer as coisas certas, de olho na recompensa, de olho naquilo que Deus pode fazer por você. Não é errado. O Davi ele olhava para a recompensa. Olha o que o texto diz, aqui no versículo 25, diz assim: e diziam os homens de Israel, vistes aqueles homens, viste aquele homem que subiu, pois subiu para afrontar Israel, subiu para afrontar Israel. Aí vem a recompensa, olha o que os homens diziam: há de ser, pois, que ao homem que ferir o rei, o rei o enriquecerá de grandes riquezas. Quais recompensas mais, pastor Helder? E lhe dará a sua filha
e fará isenta de impostos a casa do seu pai. Olha que forte isso. Quem vencesse o Golias ia ficar rico, e glórias a Deus. Meu irmão, ninguém fica rico da noite para o dia, ou por acaso, ninguém cresce por acaso. Eu não estou dizendo aqui das riquezas ilícitas, porque tem gente que às vezes para ficar rica, ela puxa o tapete, passa a perna em um monte de gente, mente aqui, né, faz uma falcatrua acolá, enfim, ela vai crescendo, coitada dela, ela está edificando a casa dela, não estou falando dessa riqueza, mas eu estou falando daquela riqueza que vem de Deus. A prosperidade com santidade, não é errado você prosperar, você ter, você crescer. Meu Deus, eu quero crescer, eu quero ser uma bênção. Esses dias eu falava com uma pessoa, a pessoa falava assim para mim: pastor Helder, eu estou trazendo aqui a minha fidelidade, e puxa vida, eu quero ser essa coluna da obra de Deus. Olha que bonito isso, irmãos, esse amor para com a obra, esse amor para com o Evangelho de Jesus Cristo, em poder manter a casa de Deus, enfim, é esse amor. E Deus prospera, Deus abençoa. Quer dizer, você prosperar com propósito, com santidade. Qual mais recompensa prometeram para quem vencesse aquele gigante? O rei daria a sua filha. Olha que interessante. Às vezes a pessoa está querendo a bênção sentimental, ela não está conseguindo ser feliz no amor, ela não está conseguindo ser feliz na vida a dois, no casamento e tal, ou ela não consegue encontrar a pessoa. Meu irmão, vença esse gigante. Às vezes é o gigante da timidez, às vezes é o gigante da incredulidade, não é verdade? Repare que uma coisa gera outra, que às vezes a pessoa quer casar, eu vou casar, mas o fulano nem trabalha. Você, moça, antes de você casar com um rapaz, você tem que olhar tudo isso. Primeiro, se ele é da fé. Opa, ok, da fé. Segundo, né, ele trabalha no quê? Ele faz o quê da vida? Ah, pastor, não faz nada, fica o dia inteiro lá jogando Free Fire, assistindo, enfim, seriado, fica o dia inteiro mofando dentro de casa, para tirar, vai casar com um rapaz desse, vai passar fome, vai dar briga. Já viu aquele ditado? Quem casa quer o quê? Quer casa. Quem casa quer casa. Então, você, né, primeiro tem que ter condições. Então o rei ia dar riquezas, e além das riquezas daria a filha em casamento, aí viria o casamento, viria a bênção, não é verdade? Continuando aqui, queridos, daria a filha em casamento, diz mais o texto, e fará isenta de impostos a casa de seu pai em Israel. O Davi topou na hora. Quantas pessoas estavam fugindo? Não, eu não sou doido, eu vou encarar lá pela riqueza, eu vou acabar. Mas o Davi não, ele topou na hora, ele falou: pronto, é comigo mesmo. E quando Davi mostrou a intenção de ir para a guerra, aí vem o quinto passo. Meu irmão, quando você está num firme propósito, não tem como você agradar todo mundo, nem todo mundo vai se agradar da sua atitude, da sua determinação, de você querer crescer, de você querer buscar e tal. Acontece, irmãos, isso acontece, acontecia com Davi e vai acontecer com você. Só que se você não tiver a coragem, se você não tiver a fé, a força que vem de Deus para vencer isso, então você não vai conseguir derrubar o gigante. Se você não consegue vencer a si mesmo, que às vezes tem pessoas que são muito emotivas, qualquer coisa, tudo que fala para ela, ela vai pegando, ela vai guardando, ela é emotiva, ela fica preocupada com o que os outros estão pensando e tal. Claro que deve haver uma preocupação, óbvio que deve haver uma preocupação, mas, meu irmão, nem tudo que as pessoas dizem, de fato é. Então nós vamos ver que o Davi manifestou o interesse de ir para aquela batalha, e gente dentro da casa dele, tentando puxar o tapete de Davi, tentando frear o Davi, tentando fazer com que Davi se intimidasse, que se acovardasse, deixasse de olhar para Deus e começasse a olhar para o chão. Meu irmão, você tem que aprender a se desviar dessas pessoas que não querem o seu progresso, que não querem que você cresça. Tem que aprender a se desviar. Foi o que o Davi fez. Olha o que o texto diz, queridos. Diz aqui a Bíblia, o versículo 28. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens,
acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi. O irmão mais velho de Davi ficou revoltado, ficou irado, e disse: por que descestes aqui? Em outras palavras, Davi, o que você está fazendo aqui, rapaz? Eu vi que você estava conversando com os homens, essa recompensa não é para você não, isso aqui não é para você não, o que você está fazendo aqui? Em outras palavras, quem você pensa que é? Meu irmão, não deixe as pessoas dizerem quem você é, não deixe as pessoas jogarem um balde de água fria na sua fé. Olha só, o próprio irmão de Davi, quem você pensa que é, Davi? O que você está fazendo aqui? Aí o Davi vai lá e ainda toca na ferida. Meu irmão, tem gente que é mal, tem gente que é mal, tem gente que gosta de ir lá e tocar na ferida. Às vezes ela conhece a tua ferida, ela conhece a sua dor, ela faz questão de falar isso. Não tem gente que é assim? Que ela sabe que quando você ouve aquilo, você se ofende e tal, e ela vai lá e faz questão de tocar naquela ferida. E olha o que Eliabe fala, tentando humilhar o Davi. Diz assim: e a quem deixastes menosprezando o Davi? Aquelas poucas ovelhas no deserto? Em outras palavras, Davi, isso aqui não é para você. O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Aquelas tuas poucas ovelhas, você deixou com quem? Em outras palavras, você é pastor de poucas ovelhas. Você não pode vencer um gigante como esse. E olha o que o Davi faz, irmão, isso aqui é espetacular. Nós temos que aprender a nos desviar dessas palavras. Você tem que aprender, porque se a gente for absorver tudo que falam, meu irmão, nós vamos acabar entrando em colapso. Olha a atitude de Davi. Olha o Eliabe, então vamos continuar. Eliabe falou mais. O Eliabe diz assim: bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Davi, você é presunçoso. Davi, você é isso, você é metido, você é isso, aquilo, aquilo outro. Eu conheço a maldade do seu coração. Você veio para cá, você quer se aparecer, Davi. Aí o que acontece? Vamos pegar ali o versículo 30. Isso aqui é muito forte. Isso aqui é um conselho para você vencer, meu irmão. Isso aqui é um conselho para você vencer, minha irmã. Isso aqui é um conselho para você vencer, jovem. O versículo 30. E desviou-se dele para outro. O que o Davi fez? Se desviou de Eliabe. Se desviou de Eliabe para outro. E olha o que Davi fala, diz assim: e falou conforme aquela palavra. Em outras palavras, o Davi permaneceu naquela recompensa. Ele não aceitou as palavras de Eliabe. Meu irmão, não aceite, não aceite, não aceite. Continue olhando para a recompensa, continue olhando para a palavra de Deus. Foi isso que o Davi ele fez. Ele falou conforme não a palavra do fracasso, não a palavra da derrota, mas ele falou conforme a palavra da recompensa. E louvado seja Deus por isso. Meu irmão, se você puder compartilhar isso, vai compartilhando, vai marcando alguém que você conhece, está para baixo, está triste, que, enfim, que precisa ouvir isso. E isso vai ajudar muito. E glórias a Deus. Mais 2 passos, o 6 e o 7, para a gente poder terminar aqui e orar com vocês. Olha o que o texto diz. O 6º ponto aqui que eu quero abordar com vocês está lá no versículo 37. Davi confiava em Deus. Meu irmão, confia em Deus. A nossa vitória não vem das nossas mãos, não vem. Meu irmão, a vitória não vem da nossa capacidade, não vem. Tem uma oração de Ana que eu acho sensacional. Eu sempre trago isso para a minha vida. Ela dizia assim: o homem não prevalece pela sua força,
Meu irmão, não é a nossa força que vai nos fazer prevalecer, é a nossa confiança em Deus. É a nossa confiança em Deus. Primeiro que Davi nem tinha força para encarar aquele gigante. Era uma diferença absurda. Era uma diferença absurda. O gigante e o Davi ali pequenininho. Primeiro que o Davi não tinha força. Mas o Davi confiava em Deus. Você diz, pastor, eu estou diante de uma batalha que eu me vejo incapaz de vencer isso. Eu me vejo incapaz de resolver isso. Eu não tenho força para enfrentar isso. Então confie em Deus. Se você não tem força, confie em Deus. Use a força de Deus. Use a habilidade de Deus. Deixa Deus lutar as suas guerras. E é isso que o Davi tinha com ele. Força, pastor Helder? Não, confiança em Deus. Versículo 37, é isso mesmo que eu falei para vocês? Diz assim: disse mais, olha Davi, o Senhor me livrou da mão do leão e da mão do urso, Ele me livrará da mão desse filisteu. Então disse Saul a Davi, vai-te embora e o Senhor seja contigo, e glórias a Deus. Deus é contigo, meu irmão. Deus é contigo, minha irmã. Faça de Deus a sua força, Ele vai livrar você dessa situação. E para a gente concluir aqui o último passo, que está lá no versículo 40, no versículo 40, olha o que diz aqui o versículo 40, para a gente concluir aqui a nossa mensagem. Olha o que o texto está dizendo, diz assim, qual que é o passo, pastor Helder? O último ponto aqui que eu quero abordar com vocês. Davi usava as armas de Deus. Aprenda a usar as armas de Deus na sua guerra. Aprenda a usar as armas de Deus na sua batalha. E você vai ser uma bênção em nome de Jesus. Vamos continuar aqui, está lá no versículo 40, diz assim, e tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos do ribeiros, e pô-los no seu alforje de pastor, que trazia, a saber no surrão, e lançou mão da sua funda, e foi-se chegando ao filisteu, e glórias a Deus por isso. Quer dizer, o Davi usava as armaduras que Deus dava para ele. Aprenda a usar aquilo que Deus coloca na sua mão, que Deus confia na sua mão. Vá para a batalha, não com a sua força, mas com a força de Deus, não com a armadura de Saul, mas com a armadura do Senhor, e você vai vencer. O Davi venceu aquele gigante, meu irmão. Se você confiar em Deus e fazer do Senhor a sua força, você vai vencer esse gigante, essa batalha que você possa estar enfrentando, que a sua família esteja enfrentando, que a sua casa, o seu casamento, enfim, que você possa vencer em nome de Jesus.